Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, uma grande amiga, Grazi Gislon. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, bom dia, muito obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês. Sou fã desse podcast, acompanho todos, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Que bacana, nós é que somos fãs do trabalho de vocês aí, do seu trabalho, né? Tivemos a oportunidade de conhecê-la no Conex em Criciúma, foi um evento sensacional. Mas Grazi, nós acabamos conhecendo você, né? E as pessoas que não te conhecem, conta pra gente o que a Grazi faz, quem é a Grazi, a sua formação, por gentileza. A Grazi tem 35 anos, eu sou do interior de uma cidade que vocês não têm noção do tamanho dessa cidade. Tem 7 mil habitantes, tá? Uma cidade chamada 13 de Maio, aqui no interior de Santa Catarina. Uma cidade apaixonante, tá? Apesar de pequena, tem muitos pontos turísticos. Então, a próxima vez que vocês vierem para cá, já convido para que vocês também conheçam essa cidade encantadora. Muito aconchegante, tá? Um povo muito receptivo, né? Assim como toda a nossa região. Então, sou uma pessoa que vim de lá, né? Uma cidade que, apesar de ser muito encantadora, não tinha muitas oportunidades. Então, sempre sonhei em estudar fora, em conhecer outros projetos, né? E sempre fui muito independente. Então, nunca aceitei, né, que as pessoas me ajudassem nesse sentido, porque eu queria buscar as coisas sozinha. Então, desde os meus 15 anos, eu trabalho fora. O meu primeiro emprego, como essa cidade, ela era muito pequena, né, e a gente não tinha muitas opções na cidade. Lá é uma cidade de fábricas têxteis, né, então eu fui lá, fazer aquelas etiquetinhas de roupa, costurava as etiquetinhas, e o auge era fazer bainha de roupa. Então era o meu sonho. Enquanto todo mundo ficava no almoço descansando, conversando, eu voltava para a máquina e ia aprender para conseguir chegar no auge, que era fazer as bainhas. Então sempre me dediquei muito, sempre quis muito conquistar o meu espaço. Sempre gostei muito de comunicação. Então, na minha 4ª série, o professor até hoje, né, meu professor de lá, ele guarda uma redação que eu fiz, que ele disse que ficou impactado quando eu escrevi. Era um tema, na época, eu até quero pegar essa redação para compartilhar um dia. E ele foi na casa dos meus pais, falou que uma criança na 4ª série não podia escrever já daquela maneira, né? E claro, com a ajuda deles, mas o contexto, né, da história, ele achou muito impactante. Então, comecei nessa área da comunicação, gostava muito disso, resolvi fazer jornalismo. Sou formada em jornalismo e já na primeira fase de jornalismo também. A gente fazia junto, né? Jornalismo e publicidade e propaganda. E teve também um dia que a gente teve que escrever uma redação e a minha foi escolhida como a melhor redação das 2 turmas. Então, realmente, assim, foi coisas que me motivaram. Sempre gostei muito desse lado humano. Então, a parte técnica, né, desse lado do jornalismo não era algo que eu gostava muito, mas a parte humana, sim. Sempre gostei muito de assessoria de imprensa, de contar histórias, de lidar com pessoas. Então, isso era algo que sempre me encantou. Depois fui para a área do marketing, né, automaticamente caí nesse meio e não consegui sair mais. Então, fiz 3 especializações também na área de marketing e vendas, e fiquei completamente apaixonada. Hoje, quando eu tento fazer algo em outra área, eu acabo voltando para o marketing, né? Então, assumi o clube de marketing, estou à frente, vai fazer 1 ano agora, e a gente fez grandes projetos aqui na região de Criciúma, então sempre buscando fortalecer, né, o marketing, que é um tema ainda que precisa de muito reforço, principalmente na nossa região. Então, a pandemia chegou, nos ajudou no sentido de mostrar o quanto o marketing era importante e o quanto a gente precisava. Então, trabalho com marketing há mais de 16 anos já. E é algo que eu adoro realmente e indico para todo mundo, porque é um caminho sem volta, né? É algo que nos faz aprender todos os dias. Então, tem muitas coisas novas e a gente precisa aprender, precisa compartilhar. Então, faz muito bem, assim. E a gente consegue desenvolver um trabalho que é muito significante para todos.
Muito bacana, que trajetória legal, né? E me diz uma coisa, você também trabalhou numa empresa, né, muito tempo, né? Se eu não me engano, quase 15 anos. E neste momento você está passando por uma transição de carreira, né? Conta pra gente um pouquinho como é que está sendo essa mudança, o que exatamente é. Sim, entre os trabalhos que eu já tive, né, um dos que eu fiquei mais tempo foi na empresa Librelato, no grupo Librelato. Hoje a Librelato ela é a terceira maior do segmento no Brasil, né, é uma empresa de carrocerias. E quando eu entrei no marketing, só tinha uma das sócias, né, e uma outra pessoa. Então a gente começou do zero praticamente e a gente foi implementando tudo. Então, na época surgiu o inbound aqui no Brasil, vamos lá, vamos colocar. A gente começou a puxar muito isso e a Librelato hoje ela é uma grande empresa com uma marca muito forte. Então me orgulho muito desse trabalho. A gente fez grandes projetos, organizamos uma festa de 50 anos para mais de 2.000 pessoas. Então a gente trouxe o cantor Leonardo, né, um show nacional para o pessoal, foi muito legal, foi um pouco antes da pandemia, né, e a gente realizou, nesse tempo que eu estive lá, nós fizemos 11 convenções internacionais de vendas, que a gente reunia também vendedores de todo o Brasil e do exterior, treinamentos técnicos para esse pessoal. A gente fez grandes projetos lá. E a Fenatran, né, que também é uma das maiores feiras de transporte da América Latina, que inclusive vai acontecer agora em novembro. Então, também estive à frente sempre disso. Então, a Librelato foi uma escola para mim, tenho um orgulho enorme, né? Tenho um carinho muito especial pela marca. Custei sair de lá, né? Foi uma trajetória que fiz um planejamento, porque a gente cria um carinho muito grande pela marca, pelas pessoas. Então, foram 13 anos e meio que eu estive lá. E agora estou saindo, estou fazendo essa transição de carreira, né? Abri uma empresa, a Fox Comunicação Empresarial, que já era um sonho que eu tinha, né? Já atendi alguns clientes, mas agora de uma forma mais focada. Então, a Focus eu trabalho com consultoria de marketing, organização de eventos, assessoria de imprensa e gestão de redes sociais. Então, hoje já tem uma equipe também que trabalha comigo, né? Estamos desenvolvendo projetos para empresas, para parceiros da região e do estado, porque também estou atendendo clientes de todos os estados e clientes de diferentes segmentos. Então, isso é muito legal, porque todos os dias a gente aprende algo novo também com esses clientes, né? É muito gostoso isso. Eu vim dessa carreira, né, de implementos rodoviários, e aprendi muito com esse mercado e agora estou tendo a oportunidade também de trabalhar com outros, né? Isso está sendo muito gratificante. Então, com certeza é um trabalho novo, né? Que eu tenho grandes planos também para essa empresa, mas o principal deles é a gente conseguir mostrar a força que o marketing e a comunicação, né, podem ter na nossa região, no nosso estado. Poxa, que bacana. Eu me identifico muito com a sua história, porque eu passei por algo muito parecido, né? Eu trabalhei quase 15 anos numa indústria também, entrei lá na área de segurança, como vigilante, depois fui até a área de recursos humanos, e eu sempre falo assim, né? Quando eu pedi para sair, que eu já estava paralelamente trilhando, né, meu plano de carreira, para poder trabalhar, montar minha empresa de treinamentos, eu ouvi muita gente falar assim, você tá maluco, você vai largar tudo isso, né? Foram exatamente 14 anos, 7 meses, 8 dias e 3 horas, eu tenho tudo contadinho, né? E as pessoas falam, você vai largar tudo isso? Eu falo, não tô largando, eu tô agarrando a chance que a vida tá me dando para fazer aquilo que eu sempre sonhei. Com você foi bem assim também? Foi muito assim, as pessoas não acreditavam. Quando eu contei que eu ia sair, primeiro as pessoas acharam, é pegadinha, é uma pesquisa. Elas perguntaram de tudo, assim, ninguém acreditava. E eu também confesso que eu demorei muito tempo para acreditar que isso ia acontecer. Porque apesar de eu ter colocado isso no papel, né, de eu ter seguido um plano, porque eu me preparei também para esse momento, a gente fica relutante, né? Será mesmo? Então, as pessoas, elas demoraram muito para acreditar. E elas perguntavam, você vai fazer isso? Realmente? Tá soltando uma... Poxa, né? Eu estava à frente do marketing, né? Conduzia o marketing. Então, as pessoas, elas não acreditavam que esse processo ele iria acontecer. Mas ele aconteceu, foi um processo muito feliz, assim, a gente planejou isso, organizei com todo o pessoal interno também, com certeza a empresa está seguindo, estou lá ainda como prestadora de serviços,
trabalho com a Associação da Librelato, então hoje são mais de 40 representantes comerciais, mais de 40 empresas em todo o Brasil. Então, também estou prestando serviços para eles, né? Através dessa associação, ajudando a Librelato com organização de eventos, a gente continua uma parceria muito legal, mas também agora seguindo com outros projetos. Olá, Grazi, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite de participar do podcast, engrandecendo ainda mais, né, com todo o seu conhecimento, sua trajetória. E a gente se conheceu num evento, né? Nós três conhecemos você durante um evento que você encabeçou junto com a sua equipe. E vocês fizeram uma coisa de primeira, assim, algo que dificilmente a gente vê acontecer pelo Brasil. E a gente sabe que tudo que você faz, você busca excelência. Então agora você está abrindo sua empresa, você está empreendendo, a gente sabe que é com excelência. Quais são os desafios que você encontra como uma líder para que a sua equipe também busque a mesma excelência que você? O Clube de Marketing, ele me ensinou muitas coisas diferentes. Por mais que eu estivesse como líder há muito tempo, né? Já estava seguindo essa carreira, mas o Clube de Marketing era diferente. É um núcleo que você tem que liderar lideranças. Então, é diferente, né? Então, era um desafio muito grande. O núcleo também, assim como qualquer outro grupo, né? Feitos de altos e baixos. Então, na época, o pessoal ficou um pouco desmotivado também, há alguns anos, não tinha tempo para participação ou acabava não priorizando isso, então a gente buscou trazer as pessoas para o nosso lado. Buscamos engajamento, né, mostrar que realmente fazia sentido e a gente conseguiu isso. Hoje o nosso núcleo ele é formado por quase 50 participantes de várias empresas aqui da região. E pessoal de comunicação também, né? Então a gente buscou muito essa força. E o Conex, né? Esse evento que vocês participaram, ele com certeza foi um divisor de águas, né? Foi um evento que a gente colocou no papel. Nós no começo do ano falamos, graças a Deus não tem mais pandemia, chegou a hora de realizar o evento. Muitas pessoas não acreditavam, e isso tudo é normal. Né, eu brinco que hoje dá para contar que muitas vezes eu mesmo cheguei em casa e falei, meu Deus, olha a proporção que tá tomando isso. Será que era isso, né? Porque eu brinco que era igual uma festa de aniversário, sabe aqueles memes que como o pai imagina a festa e como a mãe realiza? A gente estava nesse sentido, né? A gente imaginou que seria algo pequeno e ele foi tomando uma proporção muito grande. Então, eu sempre falo, né, para todo o time que o não existe. A gente sempre vai dar um jeito de fazer. Basta a gente querer, né? Então, não existia a possibilidade disso não acontecer. A gente tinha alguns receios, né? O clube é diferente de uma empresa privada, então a questão de recursos também era algo que a gente teve que buscar, né? Teve que buscar parceiros, mostrar realmente a força que esse evento teria. Como era o primeiro, né? Era um desafio ainda maior, porque as pessoas também não sabiam, né? Estavam apostando no escuro. A gente teve que vender muito bem esse projeto, mas graças a Deus ele foi um grande sucesso. Então a gente busca muito isso, né? Engajar as pessoas. Isso é um desafio constante. Então, assim, todos os dias, né? Tem que chamar as pessoas, tem que estar mostrando a importância delas estarem ali. Tem pessoas que não dá para falar só no grupo, tem pessoas que precisam de uma atenção especial. Então, realmente mostrar a diferença que cada um faz no grupo. Porque ali o pessoal não é tratado da mesma forma. Cada um tem uma maneira, cada um gosta de ser tratado de uma maneira. Então, a gente faz muito esse trabalho de formiguinha, de realmente chamar o pessoal, de mostrar a importância que ele tem, de que ele precisa continuar, que vai ser importante para nós, que vai ser importante para ele. Então, a gente criou também collabs para que o pessoal pudesse compartilhar também os conhecimentos, as experiências que eles têm. Essa foi um outro projeto que a gente criou esse ano, porque, né, isso facilita muito o caminho das pessoas, né? Eu posso compartilhar a minha experiência, mas eu também posso ouvir a do colega. Então, a gente mostrou que no núcleo a gente tinha muito isso, essa possibilidade, né? E não só de buscar pessoas de fora, porque a gente sabe a importância que tem, mas também de valorizar quem está aqui. Então, isso também foi muito bacana, porque foi ganhando a confiança das pessoas e mostrando realmente a importância que tem. Mas é um trabalho de formiguinha, assim, é não desistir, e eu não desisto nunca. Então, quando eu coloco na minha cabeça, eu vou lá e faço. Então, e o pessoal já entrou nisso, eles sabem que eu vou chamar eles, que eu vou ficar insistindo até dar certo, que a gente vai fazer acontecer a qualquer custo.
Que legal, né? Só técnicas de liderança aí. É conversar com o pessoal separadamente, é entender a diferença entre eles, entender aquilo que o André fala muito, né? Trate o seu cliente da forma com que ele gostaria de ser tratado. Então, peraí, eu vou tratar o André de frente do Roger, de frente da Grazi, e assim eu vou motivando, engajando a equipe. E a gente está vendo, então, que você é uma grande líder, né? Que você sabe bastante, que você aplica. Da onde vem essa influência sua para a liderança? E sabe que eu até me identifiquei quando o André comentou na live de que antigamente ele não gostava muito de conversar com pessoas. Eu sempre tive isso de ser líder, de tomar frente. Isso vem muito da minha mãe. A minha mãe é isso, assim. A minha mãe é assim. Lá em casa sempre foi, precisa fazer alguma coisa. É a mãe. Né? E ela sempre foi muito líder dentro de casa, nas nossas ações. E eu sempre gostei também. E se eu tô fazendo alguma coisa que fosse limpar a casa, eu queria que alguém tivesse também se movimentando. Né? Eu não gosto de ver ninguém parado, então eu tinha muito isso. Só que eu não tinha muito esse lado também de conversar tanto com as pessoas. Né? Isso é do meu pai, daí já. Tinha dias então que eu falava, não quero conversar, não quero me envolver. E o associativismo me trouxe muito isso. Me ensinou muito. É óbvio, né, que desde que eu assumi como gestora, que eu iniciei esse processo, e aí também entram alguns anos, né, mas a gente vai desenvolvendo no dia a dia. Mas eu acredito muito que todo mundo pode se desenvolver, né, que a liderança, ela vem às vezes de berço, mas que a gente também pode desenvolver no meio do caminho. Então eu aprendi muito com o associativismo, que nem sempre você ganha, né, que você precisa entender, que você precisa respeitar muito as pessoas, mas que faz toda a diferença realmente ter um líder ativo. Porque existem vários tipos de lideranças, né? Mas as pessoas, às vezes, elas não estão preparadas só para ouvir. Elas precisam de alguém que puxe elas, que faça esse acompanhamento. As pessoas gostam de feedback. Né? Então, às vezes, a gente cria muito, né? Isso, é lógico que, como a gente conversou, né? Não precisa ser essa palavra, mas elas gostam de alguém que chame elas, que pontue, né? Que mostre se o caminho tá certo ou não, e a gente precisa entender o comportamento. Mas vem muito da minha mãe, assim, muito da minha mãe já, esse comportamento líder. E eu não consigo, a gente até brinca, né? Às vezes eu falo, não vou me envolver em tal ação, vou deixar. Mas quando eu vejo, já tô lá envolvida, tô chamando, tô puxando. Eu chegava numa reunião e, claro, como eu fui para esse segmento também, né, de implementos rodoviários, sempre trabalhei muito com homens, né? Então, sempre me acostumei muito. Então, por várias vezes, eu estive em reuniões de gestão sozinha como mulher. Só que para mim isso nunca foi significante. Eu nunca me percebi assim, eu sou mulher, eles são homens. Não, nós somos todos profissionais e eu tô aqui por um motivo. Então, lógico que eu não esqueço, né, que a gente precisa da representatividade, mas esse lado de, sabe, de não sou. Eu sempre vejo todo mundo igual. Grande, Grazi, olha a aula aí, né? Primeiro é um prazer ter você aqui, aceitado o nosso convite. E eu sempre comento com os meninos, quando tem convidado bom aqui, a gente quer fazer 3, 4, 5, 10 episódios, porque tem tanta coisa para perguntar e para a gente falar, que a gente sabe que um só episódio não é o suficiente, né? Então tem várias coisas que eu estou anotando aqui sobre o que você está falando. Nós vamos continuar nessa pegada aí do clube de marketing. A gente sabe que a liderança é muito importante, e o mais bacana ainda é que o segmento, né, esse círculo que você monta aí, tem todos os processos que a gente gosta de trabalhar. Um deles é a liderança coparticipativa, que você acabou de falar, que é um líder com várias lideranças ao mesmo tempo. E aí entra para aquilo que eu gosto de trabalhar muito, que é o engajamento da equipe e o trabalho em equipe. E a gente particularmente observou no Conex essa união, era tão coesa a equipe, né? Parece que era uma sintonia tão afinada que um olhava para o outro e sabia o que precisava fazer. Então, como que é a resposta que você tem, ou o prazer de liderar um grupo que atua dessa maneira, que nos bastidores ali vestiram a camisa de um jeito que a gente tinha certeza que nada poderia acontecer que não fosse o sucesso que foi, né? Sim, isso é muito legal, né? Como eu falei, a gente tinha uma frase que era o não existe, e a gente também tinha outra que era aqui ninguém solta a mão de ninguém.
Então, a gente sempre nas nossas reuniões, a gente falava isso. Estamos aqui juntos e assim vamos até o fim. Então, eu sempre ressaltei muito isso, né? O evento não era o evento da Grazi, era o evento de todo o clube, era o nosso nome. Então, eu sempre fiz muito questão de levar todos juntos. A gente fez algumas reuniões, né? Lógico que a gente tem o nosso grupo da diretoria, mas criamos um grupo à parte. Criamos vários grupos, aliás, né? A gente adora criar um grupo. Então, a gente criou um grupo à parte da organização do Conex e criamos vários outros grupos também para cada assunto, né? Por exemplo, vocês como palestrantes tinham um time que estava cuidando de vocês, né? E aquele time, ele estava muito entrosado. Então, a gente se preparou. O responsável, né, pelo grupo, que no caso de vocês era o Igor, né? Ele fez um trabalho fantástico. Então, estava super alinhado também com isso. E o time dele também. Então, as pessoas, quando elas enxergam o líder dessa forma, né, com respeito, com admiração, elas fazem um trabalho muito legal. Então, todas as pessoas que estavam à frente, né, desse projeto, como líderes de cada grupo, elas fizeram um trabalho muito fantástico. Elas conseguiram engajar todos os participantes deste grupo para que o resultado fosse esse. Então, realmente era isso, era a gente olhar para alguém e saber o que as pessoas estavam pensando, o que a gente queria de cada uma. Então, foi muito legal. Quando a gente via no final, né, entrando no Instagram do clube, os depoimentos, os vídeos dos palestrantes, era uma satisfação, porque naquele momento a gente sabia, fechou esse ciclo, deu tudo certo, né, e vamos para o próximo. Então, era desde a preocupação de como vocês chegariam no evento, né? O pré-evento, que é muito importante, né? Durante o evento e o pós também. Então, a gente fez um trabalho muito legal para que essa experiência ela fosse contínua. Então, todo mundo estava muito engajado. Então, foram algumas reuniões que a gente fez, foi um alinhamento. Na sexta-feira, nós ficamos até tarde ali no evento, preparando tudo, conferindo. Eu até quero citar um exemplo de algo que aconteceu, que foi muito legal, assim, a gente contar com parceiros comprometidos. Então, a gente teve um caso, que hoje até dá para contar, assim, que ela passou, né, a gente pode... eu até gosto de compartilhar para ver como é importante a gente ter parceiros também envolvidos. Nós tivemos uma empresa de São Paulo, a Bicool, que eles são maravilhosos em brindes, não sei se vocês conhecem, né? Eles são daí. A gente fez uns materiais para entregar no evento com eles. E eles mandaram esses materiais para a gente, entregaram 15 dias antes do evento. Nós abrimos as caixas e uma das caixas ficaram fechadas. Conferimos na nota, tudo. E daí, na quarta-feira antes do evento, a gente foi lá preparar os kits, montar. E adivinhem? Aquela caixa fechada não era das bolsas que a gente precisava. Eram de outros materiais que tinham vindo no lugar. Isso na quarta-feira. Na hora eu disse, meu Deus, o que a gente vai fazer? Liguei para o fornecedor, ele disse, Grazi, realmente, a transportadora trocou e voltou para a gente essas caixas. Disse, beleza, não dá tempo de fazer aqui na região, o pessoal não vai entregar, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, não, eu vou mandar por avião até Floripa. Em Floripa, um carro nosso, uma transportadora, manda até Criciúma para vocês. Isso vai chegar na sexta-feira, 1h da tarde. O evento era no sábado. Beleza, eu rezando, vai dar tudo certo, vai chegar a transportadora. Nada de 1h da tarde, chegou, eram quase 4 horas, né? Chegamos, recebemos, eu ainda falei pro Diogo, né, que era o nosso financeiro, falei, Diogo, vamos conferir as caixas. O Diogo conferiu na nota, abriu uma caixa, a outra ficou fechada. Mesma história, aquela velha, que a história tem que se repetir algumas vezes. Isso sexta-feira, 4 e pouco da tarde. A hora que a gente abriu, as bolsas não eram do Conex. Eram bolsas ainda cor azul, nada a ver com a gente. Eu disse, meu Deus, né? Tava na hora já desesperada. Tentamos com alguns parceiros aqui, se o pessoal conseguia, mesmo sem logomarca, para não deixar com bolsa. Eu peguei e disse, vou ligar para esse fornecedor. Liguei para o pessoal da Bicool, ele falou, Grazi, você não acredita, de novo, o fornecedor trocou. Eu tô desesperado também, eu tô compartilhando do mesmo desespero que o seu. Eu falei, olha, não sei o que fazer. Daí ele falou assim, eu sei, eu vou resolver isso. Eu vou pegar e vou mandar um carro aqui de São Paulo, agora... Até às 6 ele tá saindo e ele vai chegar até amanhã de manhã. Esse motorista dele realmente veio, saiu de São Paulo
ele ligava a localização para mim, eu rezando para não acontecer nada com ele, porque nessa hora já passa 1000 coisas na cabeça da gente, né? Rezando. Nós tínhamos combinado de chegar no evento às 6 da manhã, o pessoal da organização, era 15 para as 6, ele estava na frente da ASIC, com as bolsas. Então, assim, todo o resto do problema eu esqueci, mas olha como esse fornecedor ele conseguiu resolver esse problema na hora. Então, assim, foi um exemplo que eu cito, assim, como é importante você ter parceiros, né, comprometidos, porque acontece, problema acontece, não tá dentro do que a gente pode controlar, né, mas a forma com que ele resolveu gerou uma experiência para nós que a gente nunca vai esquecer. Então, com certeza, né, um parceiro que a gente indica muito, que ele resolveu de uma forma muito rápida e que, graças a Deus, deu tudo certo. Gente do céu, Grazi, que loucura. Bom, se a gente soubesse, a gente poderia ter levado o material aqui de São Paulo, né? Porque a gente chegou na sexta-feira no voo da tarde e poderia ter mandado com a gente. Sim, não, com certeza. Porque, assim, é de aplaudir a tua reação, porque a gente conhece muitas empresas, muitos eventos, muitas pessoas que estão comandando os eventos, e eu já conheço dezenas de pessoas que teriam surtado, teriam tido problemas de coração no seu lugar, né? Teria discutido seriamente com o fornecedor, mas a primeira coisa acho que a gente tem que fazer aqui é respirar, entender o problema. É uma coisa que eu dei exemplo na minha palestra sobre isso. Quando você tem um trabalho em grupo e está todo mundo antenado com o mesmo propósito e aparecer um erro no meio do caminho, não adianta culpar o fornecedor, não adianta culpar a transportadora, porque isso não vai resolver o problema. É respirar. Então, o que a gente precisa fazer para que as bolsas cheguem antes do evento? Então, criou-se uma alternativa, não deu certo de novo, criou-se uma outra alternativa e chegou antes do evento começar. E tudo correu bem e ninguém percebeu. E ninguém percebeu, exatamente. Esse problema. Vocês estavam lá sorridentes, tranquilos, firmes com o propósito de vocês. Depois que passou, aí sim vem o que aconteceu, aonde foi o problema, o que pode ser mudado para a próxima. E eu tenho certeza que o André vai entrar nessa parte da experiência que você teve aí para aprofundar isso. Mas olha como é fantástico quando a gente tem um trabalho coeso e todo mundo focado com a mesma coisa. E a gente sabe que o reconhecimento que a equipe tem é o sorriso no rosto e depois acho que a questão que todo mundo faz ali de parabenizar pelo trabalho oferecido por vocês. Então isso é fantástico, fantástico. E eu lembro que numa live que a gente fez antes daquela oficial do Conex, que estava você e o Igor comentou assim, não, pelo amor de Deus, mais um grupo da Grazi não, porque a Grazi não para, né? Eu acho que a tecnologia hoje ajuda a gente a fazer isso, né? Você ter vários grupos e, assim, eu dou os parabéns porque você conseguir comandar vários grupos pessoalmente e também através da tecnologia, você tem que ter um equilíbrio grande aí e eu não sei que hora você consegue dormir, né? Então, é um desenvolvimento... A gente dormiu pouco, mas também para que dormir, né? Então, pois é, né? Não faz diferença. Né? O segredo realmente é esse, assim, Roger. Na sexta ainda a gente conversou, né, no grupo geral e eu ainda pontuei com o pessoal. Eu disse, gente, independente do que aconteça, né, a nossa missão amanhã, que era o dia do evento, é estar aqui sorrindo para as pessoas, atendendo bem e não demonstrando o que pode acontecer de errado, né? Então as pessoas, elas realmente não sabem, a gente sabe, mas as pessoas não. E elas não precisam saber na hora. Então, isso foi algo que a gente combinou e o pessoal fez muito bem, todo mundo estava muito feliz, né? Atendendo de uma forma muito agradável e com certeza gerando essa experiência que a gente queria muito. Fantástico, fantástico. Poxa, muito bacana ouvir isso, né? Isso só leva a gente a ter a certeza de que o propósito estava muito bem definido e as pessoas realmente compraram a ideia. Mas eu quero puxar um assunto, a questão da excelência do atendimento ao cliente, né? A gente sempre fala nos treinamentos que a satisfação do cliente externo é uma consequência da satisfação do cliente interno, né? E isso foi uma coisa que a gente percebeu na equipe de vocês. Todos realmente estavam satisfeitos, cansados. A gente percebeu ao final do evento que eles estavam cansados, mas extremamente felizes. E nós, palestrantes, né, estivemos envolvidos com vocês de duas formas. Como fornecedores de um serviço, de uma palestra, e depois como clientes. Porque eu até comentei na live, né, que a gente fez. Eu só fui palestrante por 30 minutos.
O restante do tempo eu fui participante. Então, enquanto eu estava 30 minutos como fornecedor de um serviço, o restante do tempo eu era um cliente de vocês. E assim, e como cliente, eu fiquei muito feliz. Como fornecedor também, porque pela organização que foi dada, mas como cliente, porque eu era mais um no meio de 600, né? Foi sensacional. Então, eu queria te perguntar, depois de tudo isso, essa história que você acabou de contar, qual é a maior lição que a gente pode levar dessa experiência que você teve com as pessoas? Eu sempre fui uma defensora, né, da gente com certeza atender muito bem o cliente, tanto interno quanto externo. Na própria Librelato, eu sempre defendia muito isso. A gente cuidava de pesquisa de satisfação, de NPS, tudo isso para entender as oportunidades que a gente tinha de melhoria. E a gente brincava que eu realmente era a advogada do cliente lá dentro, porque eu acho que o cliente ele precisa, né, estar envolvido em tudo, ele precisa se sentir parte daquele negócio, daquela empresa, mas ele só vai se sentir, né, se ele se sentir bem, se realmente ele se sentir parte daquilo ali, não só como prestador de serviço, mas como pessoa. E a gente sabe que esse processo ele acontece de dentro para fora. Então, nunca vou conseguir um bom evento, nunca vou conseguir uma satisfação dos meus clientes se os meus clientes internos eles não estiverem satisfeitos. Então, a maior lição que a gente teve com tudo isso é realmente a importância de engajar as pessoas, delas sentirem que elas não são só mais um, né? Porque senão elas não abraçam aquele projeto. No começo, foi um trabalho, como eu falei, de formiguinha, né? Da gente lá plantando isso. Quando as pessoas viram, acreditaram, né? Não sei se vocês viram a parte da abertura que todo mundo entrou junto. Naquele momento, a gente viu o quanto eles estavam satisfeitos, o quanto eles se sentiram parte. A gente até brincava antes, né? Que eles falavam, eu falava, vamos fazer dancinha na entrada, e eles falando, a gente vai pagar mico, não sei o quê. E na hora que eu fui falar ali na parte do meu discurso, eles vieram na frente, né, usando aqueles bastões coloridos, e eu disse, poxa, isso a gente nem tinha combinado, mas eles já entraram tanto no clima, se sentiram parte daquilo, que eles estavam ali também, comemorando, festejando, como se aquilo ali realmente fosse deles, né, e era deles. Então, foi muito legal, mas a parte é essa, assim, o destaque de tudo, é realmente a gente fazer com que as pessoas se sintam engajadas. Quem de nós já não quis desistir de algo, né? Quem de nós já não acreditou que algo poderia acontecer e voltou porque alguém foi lá, pegou na mão e chamou de volta? Então, eu acho que a gente tem que fazer mais isso com as pessoas. A gente tem que acreditar que a gente chamando, que a gente mostrando a importância que a pessoa tem, que realmente daí ela vai voltar, a gente vai conseguir engajar as pessoas. Porque senão a gente está nesse mundo que tem tanta informação, que a gente tem tanta tarefa, que a gente tem tantas coisas, que se a gente se sentir qualquer um no meio disso tudo, a gente não vai ficar. A gente vai preferir sair. Então, essa foi a maior lição, assim, de como a gente precisa realmente pegar as pessoas pela mão e mostrar a importância que elas têm. Olha que legal, é bem isso mesmo, né? Você demonstrar para cada um a importância que eles têm dentro de um processo, que o resultado final só aconteceu com excelência porque todos participaram. Porque imagina, se cada um não fizesse a própria parte, a Grazi não estaria nem aqui hoje, estaria explodido lá, porque foi muita coisa. E assim, é o que você falou, na entrada, a hora que a gente viu o pessoal entrando com aqueles bastões acesos, né, comemorando lá, se divertindo, aí passaram por nós e falaram pra gente levantar também, para se juntar a eles, foi muito legal isso. Então ali a gente sentiu que a energia do Conex, ela foi diferente. E eu tava refletindo aqui hoje de manhã. Você falou da Fenatran, né? Você participou bastante da Fenatran. Eu visitei muito a Fenatran como empresário. Então, todo ano eu ia. É uma feira fantástica. E assim, só que é uma feira com muitos stands, muitas apresentações, muita empresa ali, tal. E o Conex, se você pensar bem, ele tinha ali 4, 5 stands, tinha um baita de um auditório com um monte de palestrante top, inclua a gente nessa, né? Certeza. Mas assim, o que fez o Conex ser tão grande foi a energia das pessoas, foi a energia que vocês colocaram, porque não foi nada além disso. Pensa, porém, um evento fantástico, um evento excelente, graças à energia que vocês colocaram ali. Parece que vocês estavam realizando um grande sonho, sabe? É igual quando a gente pisa na Disney pela primeira ou pela 70ª vez que a gente vive essa emoção, é o que vocês estavam vivendo ali.
Isso muito graças à liderança. A liderança que deixou as pessoas à vontade, que é tudo que você disse até agora. E assim, vendo o seu lado, Grazi, perfeccionista, quais foram as dificuldades que você encontrou e muitas vezes fala assim, tá, não vou fazer do meu jeito, deixa a pessoa fazer do jeito dela, que também vai sair top. Quais foram essas dificuldades que você encontrou? E como você lidou com elas? O Cristiano, tu tinha que me conhecer uns 10 anos atrás, tá? Eu surtava realmente por essa questão perfeccionista, né? E eu tenho certeza também que eu melhorei muito, né? Porque eu tinha muito isso, de tem que ser do meu jeito. Então eu comecei a entender que a pessoa não vai fazer igual, mas isso não quer dizer que ela vai fazer melhor ou pior. Ela vai fazer do jeito dela. E tudo bem, sabe? Então, mais importante do que ser perfeito é realmente a pessoa fazer do jeito dela. E ela vai fazer do melhor jeito. Então, assim, com certeza, muitas vezes eu tive que respirar ainda, porque a gente tem isso, né, do ser humano também, querer fazer do nosso jeito. E eu sou muito ansiosa. Ansiosa no sentido assim, eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Então, se vocês me derem um trabalho para fazer, algo que eu teria que entregar em 15 dias, mas que vocês precisem até amanhã, eu vou virar à noite e vou fazer. Só que eu demorei para entender que isso é uma coisa minha, que as pessoas não precisam fazer dessa forma, elas não precisam ser igual, né? Mas eu sofria por isso. Eu falava, poxa, eu tô aqui trabalhando até tarde, a pessoa tá lá na festa, tá lá na academia, tá lá não sei aonde, né? E eu tô aqui trabalhando. Então, esse foi um grande desafio que eu tive, né, nesse processo de liderança. E o Conex, ele me ajudou muito isso. A gente, desde quando eu assumi, em janeiro, eu sempre falava pro pessoal, eu quero que seja uma gestão gostosa da gente participar. Eu quero que todo mundo se envolva, que seja uma gestão alegre, né, que acima de tudo a gente se divirta. E isso foi algo que aconteceu muito. Então, nós da diretoria, né, desse grupo que a gente está à frente, hoje nós somos grandes amigos. Grandes amigos mesmo, assim, de fazer projetos juntos, da gente rir o dia inteiro. Então, a gente brinca que eles falavam que antigamente eles conversavam nesse grupo a cada 15 dias. E agora, quando 10 horas da manhã que eu não pedi nada para eles, não chamei, não dei bom dia, não perguntei algo, eles ficam preocupados de alguma coisa ter acontecido. Porque realmente eu tenho isso, assim, de ir lá e falar, fulano, aconteceu isso, de buscar isso. Então, a gente se tornou grandes amigos. Então, tá sendo, né, uma liderança muito, muito gostosa, muito engajadora, né, e isso por parte de todos, assim, não é só algo Grazi. Não, todo mundo tá curtindo, todo mundo tá juntos. A gente já tá pensando em projetos para o ano que vem também. Então, a gente já está montando, né, ajustando a diretoria para o próximo ano. A gente está na fase de fazer planejamento também. Então, com certeza, a gente vai ter grandes projetos, porque esse ano foi muito gostoso de trabalhar. A gente conseguiu grandes coisas e tudo com a participação de pessoas, que mais do que nunca a gente viu como as pessoas fazem diferença, né? Não são os processos, são as pessoas. Isso sem dúvida, e assim, eu sou obrigado a confidenciar que eu também faço parte desse time, de vestir a camisa, e se precisar virar à noite, a gente vira, quando a gente acredita no que a gente está fazendo. Quando existe um propósito, e está muito claro isso pra gente, que uma noite que eu não dormir, que eu focar aqui nesse trabalho, vai gerar resultados positivos. E aí a gente não tem sono, a gente não tem cansaço, a gente supera tudo isso. E de novo, né, quando o time está coeso, todo mundo com o mesmo objetivo, a gente tem certeza que vai acontecer. E você acabou de falar, cada um tinha alguma responsabilidade ali e você tinha olhos fechados para ter certeza que aquilo ia acontecer. A gente conversando com o Taylor depois ali em off, ele falou, olha, tem tanta coisa que a gente queria fazer que não deu certo, mas o que a gente fez deu muito certo. Então quem olha de fora não imagina que nada que foi feito ali, vocês pensarem em outras coisas que não conseguiram fazer para esse. Mas para o próximo vai ter mais tempo e mais experiência para poder fazer, né? Então isso é fantástico, a gente só tem que aplaudir de pé mesmo. Mas eu quero puxar um pouquinho mais agora da Grazi, a gente está muito no Conex, é fantástico isso, no evento foi sensacional, clube de marketing sensacional, mas vamos pegar um pouquinho, uma pergunta que eu já fiz para outros convidados aqui do nosso podcast, que é essa fase de transição, né? A Grazi chegou um momento, eu falei, eu tenho que encarar novos desafios. E você
deixou de lado aquele seu trabalho de mais de 15 anos, todo dia na mesma empresa, focada, você gosta muito, você se empenhou para fazer isso, você partiu para um caminho novo, sem deixar aquela ligação que você tinha com essa empresa de lado. Você não cortou relações com eles, continua trabalhando com eles de uma outra maneira. Esse processo de tomar essa decisão, eu queria que você contasse para a gente como é que foi. O que passou na cabeça da Grazi? Eu preciso de novos desafios? Como que eu vou abrir mão de algo que eu tenho seguro, né, durante muitos anos? Eu venho aqui, a tal daquela zona de conforto, né? Eu sei, eu domino o que eu faço, eu me sinto bem onde eu faço, mas eu preciso crescer. Eu preciso sair dessa zona de conforto, ampliar a minha zona de conforto. Como ter coragem para dar esse passo? Essa com certeza é a parte mais difícil, né? A gente ter coragem. Então, como eu falei, eu tinha colocado isso no papel. Já fazia, na verdade, 2 anos que eu estava pensando nisso e estava estruturando como fazer. Né? A Librelato é uma empresa maravilhosa, então é uma empresa que as pessoas chegam lá e elas querem ficar. Então, tem várias pessoas lá que estão há muitos anos. É uma das melhores empresas para se trabalhar aqui em Santa Catarina, né? Recebe esse selo há muitos anos. É uma empresa muito comprometida, essa parte social que eu gosto muito, né? E eu puxava muito. Então, desde 2007, a gente tinha um projeto lá, né? Que a gente criou, que era o projeto Amigos da Comunidade. Então, esse projeto, a gente trabalhava tanto com profissionais quanto com seus familiares. Então, era algo fantástico, assim, que a gente gostava muito de envolver as pessoas, né? Conseguimos o selo ODS, trabalhamos várias ações, então isso me dava um orgulho muito grande. Então, com certeza, era uma empresa que eu ficaria o resto da minha vida, se fosse para ficar em uma empresa. Então, só sair da Librelato, já comecei a receber outras propostas de emprego. Né? E isso era algo que eu também tinha colocado no papel, que eu tinha trabalhado isso, né? Trabalhei com coaches, com consultoria, com muitas ajudas de pessoas profissionais para fazer esse processo. Então, a gente tinha colocado isso no papel, de não cair em tentação de aceitar uma outra proposta, né, em seguida, porque a gente sabe o que acontece, que a gente fica muito inseguro também no começo. Então, o que vai ser? Poxa, eu estava numa empresa, né, há tantos anos, estava acomodada, porque a gente fica acomodado no sentido de que aquilo ali é garantido para ti, e a gente sai da nossa zona de conforto. Mas realmente é isso, né? Não é largar nada, como o André falou, é estar agarrando novas oportunidades. E eu foquei muito nisso, assim, o que vai vir? E foi muito engraçado, porque a gente cria muito isso também, de que aquilo ali é teu, né? Aquilo ali é o teu mundo. Mas não, lá fora existem outras oportunidades também. Então, depois que eu saí da Librelato, já recebi muitos contatos, fechei muitos contratos agora também, de pessoas que falavam: Grazi, eu sempre quis te chamar para fazer um trabalho comigo, mas tu estava na Librelato e eu não tinha coragem de te tirar de lá, ou não queria te atrapalhar nesse sentido. Então, foi muito legal, porque o medo que eu tinha no sentido de, eu sou Librelato, porque a gente carrega muito esse sobrenome, né? Então, não, ele me ajudou, então facilitou muito, mas eu tive que passar por um processo de realmente entender, né, que esse amor, que esse carinho, ele não ia morrer, que eu não estava largando ninguém, que eu estava me agarrando a novas oportunidades, né, e também oportunidade de ajudar outras pessoas. Hoje o meu trabalho, e eu estou focando muito nessa parte de consultoria, é justamente isso, né, não de ser operacional, mas de ajudar as pessoas com experiências que eu tenho. Então, a gente sabe que ainda existe uma grande oportunidade no mercado, né, de pessoas que ajudem no sentido de pensar, né, de planejamento, de estratégias, de inteligência do negócio. Então, isso que eu trago, né, essa experiência que eu tenho no marketing, para que as pessoas implementem também nos seus negócios, porque é algo que eu gosto muito, né? Então, estou muito feliz de ter a oportunidade de trabalhar com várias empresas, com vários segmentos diferentes. É um processo que está sendo desafiador, né? Então, fez agora 1 mês que eu saí, então é muito recente ainda, né? Eu brinco que eu imaginei que eu ia estar num processo de férias, né? Que eu ia ficar uns dias, mas pelo contrário, estou trabalhando muito mais, né? Não tenho tempo para nada. Então, assim, às vezes eu fico, meu Deus, quero... E, assim, uma outra dificuldade, tá? Que eu tive, não sei se vocês tiveram também nesse processo. Como eu estava sempre em reunião,
E era um processo assim, tô em reunião, tô atendendo alguém, tô com a equipe. Agora que eu saí, a gente tem essas reuniões de negócios, né? Vou atender um cliente, daí alguém me convida, vamos tomar um café. Eu fico, café? Mas, poxa, eu tô lá 1 hora tomando café. Eu tinha muito essa sensação de que eu não tô fazendo nada. Tô aqui parada, tomando café, eu tô cheia de serviço, eu tenho que buscar cliente. Mas não. Então, esse processo de entender também que isso agora é o meu mundo... Me gerou, assim, uma angústia, porque eu sou muito acostumada também a ficar ligada, né, a correr atrás das coisas sempre. Então, esse processo, estou me acostumando agora, mas foi uma transição que, com certeza, assim, é desafiadora. Mas você sabe que esse tomar um café é uma reunião de negócio. Então você vai tomar café agora para sempre e vai fechar negócio no cafezinho. Pode ficar tranquilo. Isso aí. Eu tenho uns amigos que falam, né? Mas, poxa, é tão fácil, me acostumaria tanto com essa vida de tomar cafezinho. Mas não é assim. A gente ainda fica com essa angústia, né? Mas é realmente uma outra maneira, né, de enxergar agora. Sensacional, Grazi. Eu tô aqui te ouvindo, né, o tempo inteiro, e eu tô imaginando as pessoas ouvindo esse podcast. Elas não estão te vendo, mas eu tenho uma certeza, acredito que o Cristiano e o Roger têm a mesma percepção. Mesmo eles te ouvindo e não te vendo, fica muito claro para eles o tempo inteiro o sorriso no seu rosto. Né? E é contagiante, né? A gente está ouvindo uma pessoa que, mesmo contando problemas, conta sorrindo e mostrando o aprendizado que teve. Isso é muito bacana. Eu acredito que não tenho dúvida nenhuma que já está gerando muitos insights nas pessoas que estão nos ouvindo. Né? E parabéns por sua postura, pela tua forma positiva de enxergar as coisas, né? A gente sempre fala muito, né, da gente buscar sempre a nossa melhor versão. E isso é algo que não precisa ser falado para você mesma faz isso, né? Então eu acho que mais do que a gente agradecer a tua presença é te dar os parabéns, né, por tua postura, e continue assim. E infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo, né? Ficaríamos aqui horas, né? Se tivéssemos uma plateia aqui, com certeza ouviríamos né? Mas, Grazi, por gentileza, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e fique à vontade para passar todos os seus contatos. Se alguém quiser te contratar para um projeto de marketing, uma palestra, uma consultoria, fique à vontade, por favor. Realmente passa muito rápido, né? E é muito gostoso estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história com vocês. Eu aprendo com vocês todos os dias também, acompanho vocês nas redes sociais, gosto muito, o André compartilha vários materiais comigo, né? Então isso é muito rico porque é essa troca que a gente faz. Então quero deixar a mensagem hoje para o pessoal que está ouvindo, né? Falar que tudo é possível sempre de realizar. Gente, eu me orgulho muito porque eu vim, como eu falei para vocês, de uma cidade de 7 mil habitantes. Então, quando alguém me fala, eu preciso estar numa grande capital, eu preciso ter condições de tal coisa, eu preciso ter nascido herdeira, eu preciso ter não sei o que, não precisa. Você só precisa ter vontade de trabalhar. Você só precisa buscar algo diferente. Então, eu até quero fechar compartilhando uma história que eu compartilhei já com vocês, né? E escrevi no meu LinkedIn, no meu Instagram também, sobre a minha sobrinha, né? Que eu tenho uma sobrinha de 3 anos. Então, e sobre como a gente fala sobre o exemplo, né? Que o exemplo é a melhor forma de ensinar. Então, essa minha sobrinha, ela é muito parecida comigo. A mãe brinca que ela é muito parecida, porque assim, ela tem muito isso. 3 anos, agora ela fez 4 anos, mas ela já tinha muito isso de liderança também. Então, ela é aquela menina que ela quer puxar tudo, que ela fala demais, que ela tá à frente de todas as brincadeiras. E ela veio dormir aqui em casa um dia sozinha, porque ela já tem muito isso, tá? Ela nem gosta que as pessoas venham com ela. Ela veio sozinha dormir aqui e nós fomos passear no shopping. E estávamos na praça de alimentação, enquanto eu fui pedir um lanche, ela sumiu. Eu fiquei desesperada, né? Não tenho filhos, né? E aquele medo, porque a criança não era minha, né? Menina, e eu fiquei, meu Deus, cadê, né? Comecei a procurar. Procurei ali no parquinho de brinquedos, né, que tinha ali, procurei em outros lugares que eu imaginava que ela estaria e ela não estava. De repente eu passei na livraria, que fica próximo à praça de alimentação, e ela estava sentada no chão com um livro. Então, na hora, ela me olhou assim, na hora, ela estava com um livro, tá? Se vocês acessarem minhas redes sociais, vocês vão ver a foto que eu até postei. Ela estava com um livro, ela me olhou e falou, tia, tô aqui.
você falou que os livros são os nossos grandes amiguinhos, né? Os nossos melhores amiguinhos. E eu falei isso para ela desde quando ela era pequena, porque eu adoro ler, né? E eu gosto muito de livro físico ainda. E eu sempre falei para ela, tem que cuidar muito dos livros. Os livros, eles são os nossos melhores amiguinhos. E na hora, ela sumiu e ela estava lá, sentada no chão, lendo um livro. Então aquilo ali na hora me deu vontade assim de abraçar ela muito no meio, porque, poxa, eu imaginei que ela estava em 1000 lugares, menos naquele lugar ali. Então, assim, realmente o exemplo é a melhor forma de ensinar. Então a gente não pode nunca achar que só o que a gente fala faz a diferença. Não, nosso exemplo, como a gente age também com as pessoas. Então eu quero terminar compartilhando isso com vocês, porque foi algo que mexeu muito comigo, né? Mais do que nunca fez todo o sentido do trabalho que a gente realiza. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Adorei, tá? Como eu falei, eu sou fã desse podcast de vocês. Espero ter gerado grandes insights para todo mundo, né? E se tiver que ficar uma coisa na cabeça de vocês é que realmente é essa. Não desistam. Tudo é possível de realizar, tudo sempre. A gente pode encontrar uma maneira, talvez não seja a mesma maneira para todos, mas a gente pode realizar. O meu LinkedIn é Graziela Gislon, tudo junto, né? E o meu Instagram é Grazi Gislon. Então podem me chamar lá, quem precisar de consultoria, quem precisar de eventos, ou só para bater um papo, porque eu adoro também uma boa conversa. Então podem me chamar ali, me adicionem para conversar, que com certeza vai ser um enorme prazer. Gente, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, grata por estar aqui. Eu quero também aproveitar, né, já que a gente falou bastante de Conex, para agradecer a todo o time. Porque, como eu falei, a gente não é nada sozinhos. Então, assim, além de toda a diretoria que estava comigo, né, todo o time esteve muito engajado. Não vou citar nome de pessoas, porque com certeza esqueceria alguém, mas quero agradecer a todos que estão no núcleo. Também deixar aberto para quem quiser fazer parte. Entre em contato conosco. O Instagram do clube é @clubemarket, tudo junto, tá? Adicionem a gente, chamem lá, que vai ser um prazer a gente estar recebendo novas pessoas. Obrigada, gente. Até mais. Grazi, mais do que uma honra, foi um imenso prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado mesmo por sua participação. Que eu falei anteriormente, com certeza já está gerando muitos insights das pessoas que estão ouvindo e que chegaram até esse ponto aqui. Agradeço mais uma vez. E aos que estão nos ouvindo e ainda não nos seguem nas redes sociais, sigam o podcast Despertando Insights. Despertando os melhores insights em você. Até a próxima!